Olá, tudo bem? Eu me chamo Luiz Gustavo. Estou aqui para falar um pouco com você sobre internação de dependentes químicos, tá? Eu trabalho com isso já há alguns anos e quero aqui estar tentando contribuir com você para você que está aí à procura de uma clínica, não sabe nem por onde começar, tem feito muitas pesquisas aí no Google, na internet, para saber mais informações sobre clínica, está passando por um problema difícil, complicado, imagino, né? E não quer deixar o seu ente querido, seu amigo, seja lá quem for, em qualquer lugar, né? Devido às circunstâncias também da doença em si, que causa esse transtorno, não somente para a pessoa, para o dependente em si, mas também para a família, né? Imagino também que ninguém está preparado financeiramente, assim, ninguém guarda dinheiro ao ponto de falar, olha, eu vou guardar esse dinheiro aqui para internar o meu filho, meu tio, sei lá, meu avô, numa clínica de dependentes químicos. Eu tenho certeza que essa não é a sua situação. E muitas das vezes a família é pega de surpresa, sim, tá? Mas eu quero tentar fazer parte da solução aqui, não somente não do problema, né? O problema você já está vivendo ele, e eu quero falar diretamente com quem tomou a decisão de internar. Né? Você tomou a decisão de internar, não aguenta mais, acha que é a única solução, só que você também viu os inúmeros, né? As inúmeras clínicas, propostas de internações e tudo mais, e não sabe para onde ir, por onde começar, não sabe que decisão tomar, tem tido várias dúvidas, é uma decisão muito séria, sim, é uma decisão que vai influenciar na vida da família e da própria pessoa durante algum tempo, né? Isso pode, se não for feito um tratamento bom, muitos acabam piorando a situação por ficar revoltado com a família, por ter internado a pessoa e tudo mais. E, enfim, é um momento delicado que requer concentração, que requer paciência, calma e, e tomar a decisão correta, né? Mas vamos lá, eu quero aqui deixar para você um pouco da minha experiência, que já trabalho com isso há algum tempo, e poder contribuir nesse momento de procura, tá? Você que está procurando uma clínica, não sabe, viu inúmeras ofertas e propostas e valores, e eu quero primeiramente dizer para você que para com o leilão, tá? Para com isso, esse leilão de valores, ligando para uma oferece um determinado valor, e aí liga para uma outra oferece outro determinado valor, e você está decidindo em qual você vai bater o martelo, né? A questão principal, eu sei que financeiramente tem que ser levado em consideração, mas a questão financeira, ela não, ela, na minha opinião, ela tem que ser a última a ser analisada, tá? Primeiro, analisa tudo isso que eu vou te falar agora, e depois você analisa a questão financeira. Se tiver todos esses requisitos que eu vou te passar, aí você passa a analisar a questão financeira, tá? O que acontece na maioria das vezes é que a família ela começa a ligar, e aquela que foi a mais em conta, a mais barata, aí sim ela fecha. Mas ela não está levando em consideração algumas coisas que eu sei que são necessárias e lá na frente pode te trazer, e sim, muitos problemas, tá? Então, vamos primeiro para esses pontos, depois você analisa a questão dos valores, tudo bem? Então vamos lá. Um ponto que eu quero falar com você é o seguinte: a clínica ela é devidamente cadastrada, a clínica que você está procurando aí, você tem que saber se ela é devidamente cadastrada nos órgãos públicos, tá? Na questão é, de questões básicas, assim, por exemplo, se está devidamente cadastrado no corpo de bombeiro, se ela tem realmente, se der algum problema lá, por exemplo, como realizar um primeiro socorro, se acontece algum incêndio, alguma coisa nesse sentido. Ela tem que estar devidamente cadastrada no corpo de bombeiros, tá? Também ela tem que estar devidamente cadastrada, por exemplo, no Ministério Público, né? Você tem que procurar saber disso, procurar saber, exigir da clínica esse tipo de informação, tá? É extremamente necessário isso.
Você tem que procurar saber o CRM dos médicos, se os médicos são realmente, se eles existem, né? Um médico que responde, sempre tem um médico que responde por uma determinada clínica. Ele existe? Tem como eu entrar em contato com ele? Tem como eu saber se realmente ele trabalha lá? Faça o máximo possível que você puder, tá? Outra coisa também que eu acho importante é você saber se, por exemplo, além da questão do corpo de bombeiros, CRM do médico, por exemplo, a clínica tem uma equipe de remoção, a equipe de remoção eles estão devidamente uniformizados, eles possuem uma carteirinha comprovando que eles são de fato uma equipe de remoção. Tem muita gente que entrega o filho na mão de não sabe quem, e chegar lá não é uma equipe de remoção especializada, e vai levar ele de qualquer jeito, tá? Vai levar ele imobilizado, vai levar ele de alguma forma que não seja a profissional. É claro que a maneira profissional também vai ser um pouco ríspida, um pouco também de uma forma que não vai ser muito amigável, óbvio, a pessoa não quer se internar, mas ela é especializada, ela pode responder se caso aconteça alguma coisa fora do comum, do contexto, é uma situação muito delicada. Então você tem que estar cercado disso, né? Tem que estar sabendo, ciente que não, eu entreguei nas mãos de profissionais, né? E ainda assim podem ocorrer imprevistos, mas enfim, vamos falar aqui sobre questões profissionais, né? Por exemplo, a clínica, qual é o modelo de tratamento da clínica, né? Qual é o estilo de tratamento que a clínica aborda, que a clínica utiliza, se eles têm uma visão espiritual, qual que é essa visão espiritual, se é evangélica, se não é, se eles abrem essa questão espiritual para decidir, seja lá qual for a opção religiosa do usuário, enfim, você tem que se cercar de tudo isso, por quê? Porque é muito importante, tá? Porque depois de um tempo que a pessoa estiver lá, ela vai ser moldada segundo a doutrina, as características da clínica. A doutrina que eu falo é não somente na parte espiritual, mas é, ele vai ficar num processo de reabilitação de acordo com a clínica vai passar para ele, seja laboterapia, por exemplo, ou seja na questão alimentar, ou seja, por exemplo, na questão de terapias, seja na questão de cuidados, até mesmo com a higiene, são coisas que aparentemente parece que não, mas ele vai estar, imagina uma coisa, imagina uma pessoa dando resetando e começando do zero, tudo de novo. Então, vai estar muito vulnerável, é igual uma esponja absorvendo tudo. Então, você tem que decidir isso de uma maneira muito bem pensada, porque você vai, é exatamente isso que eu te falei mesmo, reseta a pessoa e vai incluindo informação ali tudo de novo. Porque o dependente químico, ele chega praticamente no fundo do poço e ele fica extremamente vulnerável, principalmente quando entende depois o processo de tratamento e ele percebe que necessita de cuidado, que realmente ele é um dependente, porque o principal trabalho é esse, tá aí, né? Da pessoa reconhecer que ela é um dependente químico, ela está doente, ela necessita de ajuda. Esse é um dos principais objetivos do tratamento, tá? Que é a pessoa aceitar que ela necessita de ajuda. Tem muita gente que consegue já, desde antes, já internar num lugar voluntário, porque a pessoa ela tem essa concepção. Mais de 100, 2. Tá? Não espere que ele vai tomar uma decisão por conta própria, ou ela, ele que eu falo, o dependente em si. Não espere que ele vai tomar esse tipo de decisão por conta própria, e que vai ser mil maravilhas. Ele vai lá e vai passar por todo um processo de terapia, com 6 meses vai sair bonito, né? Legalzinho lá, não é por aí, tá? Vamos pelas estatísticas, tá? Tem muita família que acredita que quando está passando por isso, ela sonha muito, ela imagina muito, ela enfeita muita coisa na cabeça e não é bem por aí, tá? A clínica não recupera também ninguém assim 100%. A clínica que falar que lá elas recuperam o dependente 100%, isso é mentira. A dependência química ela é uma doença que não tem cura, tá? Ela é uma doença tratável, então é um processo, tá? Ela vai ter que continuar depois que sair da clínica,
vai ter que continuar recebendo muita ajuda da família, ajuda profissional, enfim, diversas coisas, tá? A clínica é o passo inicial no combate às drogas, ao álcool, seja lá o motivo que a pessoa vai ser internada. A clínica, você tem que entender que você tem que escolher uma clínica boa, por quê? Porque ela vai ser o alicerce, a base, ela vai dar início a esse processo de tratamento e que vai continuar depois quando a pessoa sair, tá? Ela não vai poder ter o mesmo costume que ela tinha antes. Às vezes a pessoa era viciada em álcool e não podia passar em frente a um bar e ela já tinha o desejo de usar. A clínica vai identificar esse problema, vai colocar outras coisas para a pessoa tentar ocupar esse tipo de vício, né? Mas depois a família vai ter que estar atenta, vai ter que ter muita gente ali disposta a sempre estar dialogando, né? E o próprio usuário ele vai ter que querer muito se recuperar, ele vai ter que querer muito se manter limpo, né? Então, às vezes a gente fica aí focado na questão somente financeira, na questão financeira, e não identifica que o problema pode ser muito maior do que somente uma questão financeira, tá? Então, repara nisso, repara na questão cadastral da clínica de um modo geral, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, olha tudo isso, olha a questão de remoção, se eles fazem uma remoção certinha ali, bonitinho, normalmente é cobrada a parte, as clínicas que eu trabalho cobram a parte, tá? Tem o valor da clínica e tem o valor da remoção, isso é normal, tá? É, ele vai ter contato com o psicólogo constantemente, como é que funciona a segurança 24 horas mesmo, ou todas falam isso, se puder, vai lá, conhece a clínica, faz um tour lá, vai lá dar uma perguntada, conversar com o pessoal, se possível for, se tiver como, participar de alguma reunião com alguma outra família, se eles têm referências de outras famílias, se tiver, isso é maravilhoso, para você estar podendo conversar, entender as dificuldades que a própria família passou com a clínica, tá? Tem muita família que acha que vai ser, nossa, uma clínica perfeita e tudo mais. Você pode pagar 10 mil reais por mês, que não vai ser, não existe tratamento perfeito, tá? Você pode gastar o dinheiro que for, internar a clínica onde o Fábio Assunção se internou lá, que é caríssimo, que vai ter dificuldade, tá? Então, tem que estar preparado para isso, tem que estar encarando, tanto, tem que estar colocando na balança tanto os pós quanto os contras, tá? Então, pé no chão e encara de frente, tá? É uma situação difícil, é uma decisão difícil, muito difícil, porque você vai colocar alguém querido contra a vontade num lugar onde ele vai passar meses com pessoa que ele não conhece, fazendo coisa que ele no início não vai querer, mas é necessário. Você que está passando por isso, você sabe muito melhor do que eu o quanto a pessoa vai entrando numa areia movediça, vai se afundando cada vez mais. E se você não interromper esse processo, né, de queda livre que a pessoa está, ela mesma não vai interromper, não. E se a droga ela toma conta da mente, do coração, dos desejos, enfim, detona a pessoa todinha, tá? Então, às vezes você já viu um dependente agredindo o próprio familiar que ele tanto ama por causa da droga, então você já deve estar bem ciente de que não tem muito para onde correr, não. De fato, infelizmente, o lugar que você tem que recorrer é um bom tratamento, né? Então é isso. Se você precisar, vou apenas resumir algumas coisas aqui, mas é mais para você dar um break assim nessa procura incessante, focando apenas na questão financeira. Se cerca dos outros quesitos, é claro que você tem que se cercar da questão financeira também, porque não é barato também, mas não pode esquecer as outras coisas, não pode esquecer da estrutura, tá? Não queira encontrar uma clínica hiper barata com essa estrutura que eu estou te falando. Não vai existir, tá? Se falarem que existe, é mentira, tá? Então, coloque na balança os dois lados. Um valor também acessível, que dê para você conseguir pagar, e também um tratamento de qualidade, um tratamento bom. A pessoa não vai ficar lá sendo maltratado, sendo jogado numa jaula. Tem muita gente que acha que está recebendo um tratamento bom e o cara está lá preso, trancafiado, amarrado muitas das vezes
além do necessário, tem situações que tem que sim, de fato, dar uma, acalmar a pessoa. Ela está violenta, ela passa por um processo muito difícil. Mas enfim, então o que eu quero deixar aqui para você é isso, né? Repara bem, o que, que você vai fazer? Repara bem naquilo que você, a decisão que você está tomando, aonde você está colocando essa pessoa, né? E se vale realmente a pena, né, investir 6 meses de financiamento num tratamento e se essa clínica de fato vai trazer aquilo que as suas expectativas estão, né, estão ansiando, estão tá desejando. Então faz uma reunião familiar, primeiro passo, antes de tudo isso que eu falei, faz uma reunião com quem está interessado em ajudar e toma essa decisão de caso pensado, tá? Você ficar ligando para uma, para outra, para outra, para outra, para saber qual que é o mais em conta, mas não foi saber como é que funciona o tratamento. Não tem nem ideia se a clínica é cadastrada ou não. Aí depois você também não vai poder reclamar, né? Então, se caso você precisar de alguma ajuda, eu vou estar deixando esse e-mail aqui, que você recebeu, você está assistindo esse vídeo, responde ele, manda o seu telefone, manda uma mensagem, a gente vai se comunicando, a gente vai, eu posso te direcionando aí, se você quiser, nas clínicas que eu trabalho, que eu confio, eu posso tentar fazer um direcionamento aí para você estar indo conhecer, negociar, conversar, saber melhor como funciona o tratamento nesses lugares e tomar uma decisão de caso pensado, uma decisão mais sensata, tá bom? Então, fica atento no seu e-mail, me manda uma mensagem que a gente vai conversando, tá? Eu estou sempre gravando alguns vídeos tentando solucionar a, essa preocupação dos pais, não somente com clínica, mas também como lidar em casa, principalmente no processo pós-internação, tá? Então, fica aí o meu vídeo, eu espero que isso venha te ajudar e venha também te acalmar um pouco, que é um processo difícil, é um processo que você precisa de ajuda, e eu estou aqui me oferecendo para te ajudar numa boa, tá? E você não vai estar me incomodando, me ligando, tá? Então fica aí o meu recado, meu abraço para você e uma boa sorte para você, que é um momento muito delicado, né? Ninguém queria estar passando por isso, mas é isso aí, vamos encarar de frente, vamos enfrentar que a gente vai vencer esse problema aí junto, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.